gente está falando sobre isso esses dias na igreja. Hoje nós vamos estar terminando, né, a nossa mensagem andando no sobrenatural. Amém, queridos? E nós estamos refletindo sobre aquela passagem muito forte de Mateus 14, que eu quero ler a partir do 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Hoje estamos terminando essa mensagem, que é de fundamental importância para o nosso viver este ano. E o Senhor, meu Deus, ministre em nossa vida. Nós queremos experimentar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Glória a Deus. Queridos, essa é uma das passagens que mostra na prática como literalmente andar no sobrenatural. Pedro andou sobre as águas junto com Jesus. Então poucas coisas são mais sobrenatural do que essa. Alguém andar sobre a água, né? É totalmente averso, totalmente contrário, né, às leis da natureza. Tem como o ser humano andar por cima da água de forma natural, só se for de uma forma sobrenatural. Nós temos falado aqui, o contexto dessa situação é muito interessante. Jesus estava muito triste por conta, né, da notícia que ele ficou sabendo que João Batista tinha sido decapitado. Ele não estava bem e saiu para uma região desértica para ficar só. Mas aí o povo soube, e quando ele chegou na região do deserto, o povo já estava lá, uma grande multidão. A Bíblia diz: só de homens tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você imagina, era uma grande multidão para aquela época. 5.000 pessoas no dia de hoje, quando a gente reúne, já é uma grande multidão. Você imagina naquela época que tinha bem menos pessoas, né? Então quando ele viu, mesmo não estando bem, ele ficou o dia inteiro operando no sobrenatural ali. A Bíblia diz que ele curou todo mundo, libertou todo mundo, ensinou, pregou, fez tudo acontecer e depois sacramentou com aquele milagre da grande multiplicação dos pães e peixes. Então foi um dia assim incrível, onde Jesus mais trabalhou no sobrenatural. Foi um dos dias que ele mais fez milagre de todo tipo. E aí ele teve aquele momento que ele queria ter com Deus. Ficou só e mandou os discípulos atravessarem. E foi nesse momento que o barco quase afunda, com um vento muito forte. E depois dele ter organizado a sua mente, ter tirado esse tempo com Deus, ele foi ao encontro dos discípulos. E aí deu-se toda aquela narrativa que nós sabemos, né, de Pedro pedindo para ele. Pedro caminhou, tentou afundar, mas o Senhor pegou ele. E quando eles entraram no barco, cessou o vento e ele acalmou. Então, a gente vê e a gente aprende muita coisa nisso. A primeira coisa que a gente aprende é que nós somos chamados para viver além do ordinário, além do comum. A Bíblia nos chama para trazer o reino de Deus para a terra de forma extraordinária, para viver o sobrenatural. Todo crente tem que despertar para viver o sobrenatural de Deus. Nós não podemos nos conformar com uma vida natural. O sobrenatural de Deus, a direção de Deus, sabe?
a orientação de Deus, o livramento de Deus, a operação de maravilhas precisa acontecer no meio da igreja. E a igreja, né, sou eu e você, somos nós, tem que acontecer na nossa vida. Então, olhando por essa lógica, todo crente deveria ter o pensamento de que o sobrenatural deve ser natural para a gente. Né? O sobrenatural, quando a gente ficar sabendo o que acontecer, para nós deve ser o quê? Natural. Por quê? Porque a gente vive na expectativa do sobrenatural. Então, a qualquer momento, as coisas podem acontecer. E a gente tem que buscar realmente isso. Então, o crente precisa desenvolver. Agora, muitas vezes, nós não experimentamos o sobrenatural, porque na nossa mente parece que algo é muito distante acontecer com a gente. Com os outros pode acontecer, mas com a gente é muito difícil. A gente tem que quebrar isso na nossa mente. Porque isso são barreiras mentais que muitas vezes até é o inimigo que coloca na nossa vida. Mas não, com o outro conta, comigo não, comigo de jeito nenhum. Mas quando que pode acontecer comigo? Com o outro, com o pastor. O pastor, acontece com o pastor porque ele é pastor. Tem muita gente que pensa assim. E não é, meu irmão, não tem nada disso na Bíblia. Na verdade, a Bíblia diz que os sinais acompanharão os que crerem. Então, se você crê, independentemente se tiver alguma função, algum cargo, algum título, alguma coisa, independentemente, todos os que crerem. Então, a promessa do sobrenatural, do cuidado, do livramento, do milagre, do suprimento, da cura, do sobrenatural, é para todos os que creem. Todos. A promessa é para todos. Para mim, para você, para todos que creem. Né? Então, mas, mesmo assim, as pessoas realmente, muita gente não consegue ter acesso ao sobrenatural. Em primeiro lugar, porque tem medo. Por isso, para a gente poder experimentar o sobrenatural, nós temos que vencer o medo. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, quando eles viram Jesus andando sobre o mar, viram o sobrenatural, eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo. E ficaram paralisados, sem reação. Nessa hora, era questão de minuto para o barco afundar de vez. Porque todo mundo ficou sem reação. O medo invadiu a alma deles e eles ficaram desesperados. Né? Da mesma forma, querido, muitas vezes nós até fugimos daquilo que o Senhor está mostrando para nós por medo do que estamos vendo. Né? A gente observou isso agora, esses dias na imersão. Deus ministrando, o Espírito Santo agindo, fluindo, liberando dons e capacitando e libertando e tudo. E tinham alguns jovens que não estavam recebendo nada, porque estavam com medo do que estavam vendo. Não fechavam o olho de jeito nenhum, porque estava com medo. Medo do sobrenatural. Aí Deus quer abençoar a pessoa, mas a pessoa por medo se tranca e não recebe. É assim, né? As pessoas ficam com medo. Muitas vezes, por medo, a gente desiste, a gente abandona, a gente não entra, a gente não aceita o que Deus quer. Nos dá por medo de não dar conta, por medo de sentir o peso da responsabilidade, por puro medo. Muitos retardam a sua própria cura por medo de fazer um exame, por medo de encarar um tratamento, por medo do que vão pensar dela, enfim. Muita gente não experimenta o sobrenatural de Deus por medo. Medo. Né? O medo entra na vida da pessoa e paralisa ela. Esse é o objetivo do espírito do medo, nos paralisar. O medo paralisa a nossa jornada de fé, o medo paralisa o nosso ministério, o medo paralisa o melhor de Deus para nós. O medo vem para impedir que o sobrenatural de Deus aconteça conosco. O medo. Os discípulos estavam com medo porque viram o sobrenatural. Mas o Senhor chegou e disse para eles, não tenham medo. Não tenham medo. Se Deus está no barco da sua vida, não temas. O sobrenatural está em seu favor.
E se você vencer o medo e confiar no Senhor, você experimentará do sobrenatural. Não tenha medo. Vença o medo. Vença a insegurança, né? Vença a dúvida. E depois de vencer, mova-se em ousadia. Mova-se em ousadia. Olha o que o texto diz, né? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Então, como eu falei no domingo passado, Jesus falou com todos os discípulos. 11 deles continuaram com medo, paralisados, sem reação. Somente Pedro conseguiu vencer o medo, moveu-se em ousadia e foi o único que sentiu a água batendo no pé. Ou seja, foi o único que experimentou o sobrenatural. Dos 12, somente Pedro venceu o medo e se moveu em ousadia. E por conta disso, só ele, a partir dali, tem essa história para contar. Só ele. Né? Deus estende a oportunidade do sobrenatural para todos. Mas só aqueles que vencem o medo e aqueles que se movem em ousadia vão ter acesso de verdade ao sobrenatural. E aí me preocupa muito essa proporção de 11 para 1. Já pensou? Se é assim mesmo? De 11 para 1? Né? Então 11 para 1 é menos de 10% da igreja, de toda a igreja, que tem acesso ao sobrenatural. Mais de 90% de todos os membros da igreja não têm acesso ao sobrenatural? Meu Deus! Se isso for nessa proporção, não tenho certeza, mas o que a gente percebe aqui é que uma grande maioria vive, mesmo servindo ao Senhor, apaixonado por Jesus, tentando ser fiel e tudo, mesmo assim vive no natural, não consegue ter acesso ao sobrenatural. Aí vem uma decisão. De qual lado eu vou ficar? Do lado da maioria, servindo ao Senhor, vivendo no natural, ou do lado da minoria, que vence o medo, se move em ousadia, experimenta o sobrenatural. É uma decisão. E nós estamos aqui então diante de uma escolha. E diante da proposta, na hora do desafio,
muito mais ousadia, muito mais coragem. Ei. Ousadia, coragem e esforço. Muitas vezes o sobrenatural vai exigir uma contrapartida nossa. Naamã teve que ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para receber o milagre. Elias teve que orar insistentemente até a chuva cair. Noé teve que passar pelo menos 40 anos trabalhando direto para construir a arca. Davi tem que passar 22 anos fugindo, oprimido, sofrendo ameaça de morte de todos os lados, até se assentar no trono e governar Israel. Aí quando chega a nossa vez, se o Senhor falou, então Ele vai cumprir, eu só vou ficar esperando e não acontecer. E se não acontecer, que Deus é esse? Né? É muito forte uma parada dessa. Então vamos deixar de meninice, amém, igreja? E vamos entender como é que o nosso Deus trabalha. Né? Estamos iniciando o nosso jejum internacional. Na verdade, já estamos quase entrando no meio. Junte-se a nós nesse mover de santificação. E veja a ousadia que o Senhor vai derramar sobre você. Meus queridos, precisamos entender que Deus escolheu usar a minha e a sua vida para operar o sobrenatural. Ele quer que nos movamos em ousadia para resolvermos os nossos conflitos pessoais. Ele quer que nós nos movamos em ousadia para alinharmos os nossos relacionamentos. Para resolver mesmo pendência que estão caminhando às vezes há muitos anos. Às vezes a gente não toca lá porque a gente não quer problema, não quer confusão. E o diabo vai só aumentando a sua influência dentro da nossa casa. Dentro do trabalho. No meio do nosso relacionamento. Sabe, meu irmão, em jejum e oração, vencer o medo de entrar para fazer. Deus ajuda. E você, sabe, consegue contemplar o sobrenatural. Deus quer que a gente se mova para provermos a nossa casa com o melhor desta terra. Tem muita gente que está acostumado, sabe, a uma provisão medíocre. O que é uma provisão medíocre, pastor? Aquela provisão na média. Aí se alimenta mal. Não estou falando comer pouco, estou falando comer mal. Por quê? Não, meu irmão, nós temos que orar ao Senhor, clamar e nos mover. Deus é fiel para levar a gente naquela mercearia, ter aquela promoção, daquele produto bom, aquele negócio top, para a gente prover a nossa casa com o melhor da terra, para a gente se alimentar e adoecer menos, porque vocês sabem que muitas das coisas que a gente sente é porque a gente se alimenta mal. Essa é a verdade. Deus quer que a gente se mova para criarmos os nossos filhos no temor do Senhor. Tem muito filho se perdendo porque os pais não estão sendo ousados para pagarem preço de verdade e ir para cima, em amor, em firmeza, em propósito, em cuidado, para sarar. E o menino está lá se acabando. Deus quer que a gente se mova para a gente chorar e alcançar resultado, porque tem gente que ora e para de orar, por quê? Porque não tem resultado. Mas por que a pessoa ora e não alcança resultado? Isso é um tema de uma palavra que nós vamos ministrar aqui, não vai fazer muito dia não. Como orar e alcançar resultado. Porque é tão bom, né, quando a gente clama ao Senhor e o resultado vem, rapaz, parece, puxa, dá aquele estalo, a gente fica muito feliz. Agora a gente fica muito frustrado quando a gente ora. Pastor, eu já orei, já clamei, já busquei, já chorei, já fiz tudo, pastor, não acontece nada. Todos precisamos entender um pouco mais sobre isso. Deus quer que a gente mova para a gente ganhar almas para o reino de Deus e cuidar delas para o Senhor. Deus quer que a gente se mova em ousadia para desfrutar de uma vida sobrenatural. Então, meu irmão, mova-se. Mova-se. Pedro moveu-se em ousadia, contrariando a expectativa de todos os outros. Ele pediu ao Senhor para andar também sobre as águas como ele estava andando. Pedro teve a ousadia de pedir para Jesus o que ninguém tinha pedido antes. Ele pediu algo ousado para o Senhor. Como tem sido a sua oração? Você tem pedido algo sobrenatural para Deus? Porque se você não pedir, você não vai receber. A Bíblia é clara, diz o que, irmão? Aquele que pede,
recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta lhe será aberta. Né? Eu estou orando para esse ano 2025, né? Nós termos pelo menos 500 mil reais extras. Nós precisamos reformar o nosso acampamento. Só de tijolo são 50 milheiros de tijolos, para a gente poder terminar o nosso acampamento. Fora as mais de 1.000 sacos de cimento, as centenas de metros de brita, ferros, colunas e tudo mais. Eu estou orando ao Senhor, porque aquele que pede, Ele é o Deus do sobrenatural. Foi Ele que deu aquele acampamento para nós, sobrenaturalmente. Se Ele deu, Ele é fiel. Então, a minha parte que eu tenho que fazer? Clamar. E eu estou pedindo para me andar sobre as águas. Senhor, eu quero ter esse suprimento, esse provimento, andar sobre as águas. Andar. E eu creio, sabe, irmãos, que esse ano nós iremos ser surpreendidos por Deus. Deus irá trabalhar de uma forma tão incrível que você vai ficar impactado. Impactado. Sabe, irmãos, foque no lugar certo. Para você ter o extraordinário, foque no lugar certo. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. O texto é claro. Pedro saiu do barco, foi andando em direção a Jesus. Então, o foco de Pedro era Jesus. A Bíblia diz que enquanto ele estava focado em Jesus, que era o alvo dele, amém? Não era o alvo dele? Ele disse, Senhor, se é tu mesmo, me faz andar até aí onde o Senhor está. Então, o foco dele era andar até onde Jesus estava. Então, enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele estava no sobrenatural. Né? Mas, de repente, ele perde o foco. De repente, ele perde o foco e começa a reparar no vento. Porque, com certeza, aquele vento, eita vento. Com certeza, ele reparou no vento, porque o vento deu, né, uma lambada forte nele ali, vai. E aí, né, aí ele lembrou que ele estava no meio daquele mar, de noite, só o breu, não tinha lâmpada, nem lamparina, nem poronga, não tinha nada. Nada. Estava só o breuzão, Jesus ali, e ele caminhando no meio daquele marzão medonho. E o vento deu nele. Aí, de repente, ele desfocou no alvo dele e começou a olhar, a reparar no vento. Ele começa a prestar atenção na dificuldade. Ele começa a prestar atenção na tempestade. Ele começa a focar naquilo que podia atrapalhar sua caminhada sobre a água, quando, na verdade, ele deveria focar no alvo que ele teria que chegar. Ele começou a passar aquele monte de pensamento, e é rápido que esses pensamentos vêm na nossa mente. E a gente perde o foco, meu irmão. Deus dá uma direção às vezes para a gente. Pá, a direção é essa. Aí a gente começa, aí no decorrer da caminhada, coisas começam a aparecer, dificuldades, transtorno, perturbação, perseguição, doença, dor, não sei o que e tal. Aí a gente começa a olhar para essas coisas, o meu alvo é ali, mas eu começo a prestar atenção aqui. Aí é nessa hora que a gente começa a afundar. É nessa hora que a gente começa a afundar. Nós precisamos focar no lugar certo. Diga comigo, eu preciso focar no lugar certo. Se Deus tem te dado um plano, se Deus tem te dado um propósito, se Deus tem te dado uma vida, se Deus tem te dado um alvo, se você sabe que é esse alvo, sabe que é essa direção, então, meu irmão, aconteça o que acontecer,
Não perca o foco. Tem tanta gente que sabe que é Jesus que deu aquela direção, mas não consegue chegar lá, porque presta tanta atenção nas coisas que vão acontecendo, que a pessoa começa a correr para o lado, começa para o outro, e muitos diziam assim, não, porque Deus deu essa direção, mas no decorrer do caminho, Ele mudou a direção. Será que foi Ele mesmo? Ou será que foi uma distração? Muitos, quando essa é a direção, então eu vou sair daqui, eu vou chegar lá, então eu vou ter que largar isso aqui, largar o meu conforto, largar essa região cômoda que eu estou, eu vou ter que sair daqui e entrar numa jornada. E quando eu começo a sentir o efeito da jornada, automaticamente, o que dá vontade de fazer? Voltar para onde a gente estava. É muito gostoso. Que nem o povo do Egito. Tinha hora quando o sapato apertava no deserto, o que o povo de Israel falava? Bora voltar para o Egito. Lá no Egito era assim, era assado. Bora voltar para o Egito. Lá a gente era escravo, a gente era oprimido, a gente morria de trabalhar, mas pelo menos a gente tinha um teto. A gente era escravizado, a gente era humilhado, a gente não tem nada lá, tudo é dos outros. Mas a gente pelo menos tinha uma comida diferente desse maná aqui. Duas pessoas perdem o foco, meus irmãos. Sabe? Da mesma forma, né? Ele tinha visto, Pedro tinha visto Jesus fazer cada coisa naquele dia. Pedro viu curas, Pedro viu milagres, Pedro viu libertações. Pedro tinha acabado de ver a multiplicação sobrenatural dos pães. Como é que o Senhor não ia fazer ele andar sobre as águas? Pedro sabia. Jesus podia fazer tudo, porque o que ele viu aquele homem fazer naquele dia? Por isso ele lançou a palavra. Se o Senhor me faz andar até onde o Senhor está, porque ele sabia. Da mesma forma, você sabe o Deus que você serve. Aquilo que Deus já fez por você. Quantos e quantos livramentos, quantos e quantos milagres, quantas e quantas direções, você sabe o Deus que você serve. Você sabe. Mas Pedro, ele mesmo agora começa a andar sobre as águas. Olha só, ele mesmo já começa a andar, mas do nada dá um branco no Pedro. E ele começa a se perguntar, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Na hora ali da situação, se a gente perder o foco, a gente esquece de tudo o que Deus já fez por nós. E é isso que a gente não pode fazer, irmãos. A gente precisa trazer a lembrança viva na nossa mente, principalmente nos tempos de dificuldade, nos tempos de adversidade. Parece que quando a gente está no aperto, a sensação que a gente tem é que a gente nunca passou aperto antes. Parece que esse aperto que a gente está passando é o primeiro aperto. E a gente esquece dos outros apertos, até muito mais terríveis, que a gente já passou lá atrás e que Deus já nos ajudou. Aí se Deus nos ajudou lá atrás, como é que Ele nos ajuda agora? Mas dá um branco na nossa mente. Assim como deu um branco na mente de Pedro. Ele focou na situação, perdeu o foco, né? Então, da mesma forma, quantos de nós já vimos, ouvimos, acompanhamos e até vivemos grandes milagres da parte de Deus em nossas vidas, mas do nada, quando estamos fluindo no sobrenatural, de repente, dá um branco e a gente começa a afundar. Às vezes a gente está já experimentando, a coisa já está acontecendo, Deus já deu a direção, a gente já está fluindo nela. A gente já está vendo, sabe, o resultado, mas de repente a gente perde o foco. E aí as coisas começam a embaralhar. Por quê? Porque a gente perdeu o foco. Né? Então tem horas que a gente começa a viver o milagre, mas aí aparecem coisas que nos tiram o foco do alvo, e a gente começa a sentir medo, perde o foco, e fora do foco, o sobrenatural não acontece. Fora do foco, não tem como acontecer o sobrenatural.
Por quê, pastor? Porque o mais importante é chegar no final do processo. Amém, meu irmão? O mais importante, de fato, é chegar onde Deus diz para a gente ir. Né? Voltando aqui o exemplo da chamada do médico. O mais importante é a pessoa ter o diploma na mão, ou ela receber a bênção, Deus operar o milagre, ela conseguir entrar, ser selecionada, cursar 2, 3 anos, vivendo o sobrenatural de Deus, aí perde o foco, não gostou do curso, não gostou do relacionamento lá com o parente, de repente está morando na casa, fica bravo, fica estressado e larga de mão. Quantas e quantas pessoas que começam graduações e não terminam? Porque perdem o foco. Quantas e quantas pessoas começam empreendimentos, começam empresas, começam ministérios, começam uma chamada em Deus, fluem no sobrenatural, porque é a direção de Deus, mas aí perde o foco, outras coisas acontecem, e aí a pessoa se perde. Nós temos que ter foco. Amém, queridos? Custe o que custar. É Deus que deu? É, então é aqui. E vai aparecer muita coisa, irmão. Mas a gente tem que ter foco. Precisamos ter foco, sabe? Muitas vezes iniciamos o processo, mas não chegamos no final, porque perdemos o foco, porque perdemos a direção, porque deixamos de olhar para Jesus, que é quem nos dá a direção. Se deixamos de seguir a direção de Deus para nós, automaticamente deixamos de olhar para Deus. Se nós deixarmos de seguir a direção de Deus para nós, automaticamente deixamos de olhar para Deus. E foi ele que deu a direção para Pedro. O que ele disse para Pedro? Venha. Ele autorizou Pedro. Pode vir, Pedro. Pode vir que tu vai andar sobre a água agora. Talvez Jesus já disse para você também. Venha. Faça, saia, entre, aceite, perdoe, abra. Você muitas vezes até começa na direção, mas logo depois começa a focar nas outras coisas. Não podemos mudar o foco, amém, meus irmãos? Muitas vezes olhamos para as adversidades, muitas vezes nós ficamos olhando para as dificuldades, muito mais do que para Jesus. A gente olha muito mais a dificuldade do que a palavra de Deus e para as pessoas que Deus está usando para nos dirigir. Aí eu lhe pergunto, o que é maior? O seu problema ou o poder de Deus? O que é maior? A sua dificuldade ou o poder de Deus? Às vezes, estamos vivendo algo tão difícil, que lá no fundo, a gente acaba invertendo e a gente acaba acreditando que aquele problema é maior do que o poder de Deus para resolvê-lo. Mas a verdade é que o nosso Deus tem todo o poder. E nesse poder, ele opera o sobrenatural para abençoar os seus filhos. Não existe situação neste mundo que não esteja debaixo do poder e da interferência do Senhor. E é nisso que precisamos crer. Não importa o tamanho do problema que estamos passando, o poder de Deus é maior do que tudo isso. Amém, meus irmãos? Filipenses 3, a partir do 13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Não perca o foco, Jesus é o centro da sua vida. Amém ou não amém? Não perca o foco. Como eu já falei muitas vezes, eu aprendi a ter foco muito cedo. Depois que eu recebi de Deus a revelação, novo convertido, de que era para mim terminar minha graduação, de que era para eu continuar vendendo cachorro-quente, porque aquilo era o meu testemunho. Que era para mim terminar minha graduação, porque Deus ia me abençoar e transformar a minha vida, eu colher muito fruto daquilo. Eu entendi que essa era a direção.
Depois disso, eu passei mais de quase 3 anos vendendo cachorro-quente. Numa situação difícil, muito difícil. Trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo com uma mulher do lado e uma irmã. Minha mãe me ajudava com aluguel. O resto tudo era a gente que pagava. E tinha que terminar minha faculdade. Tinha que servir a Deus. Já estava cuidando de pessoas, trabalhando em encontro, fazendo células. Era grandes desafios. E eu passando uma pindaíba muito grande. Você não tem noção de quantas propostas chegaram para mim entrar no ramo da alimentação. Sair daquela alimentação de ambulante e entrar em outros empreendimentos. Uma vez chegou um camarada que tinha descoberto que estava sendo traído pela esposa. Ele tem uma das lanchonetes completas, daquelas completas no centro de Santarém. Foi lá na minha casa, bateu na minha porta, me colocou no carro dele e me levou lá. Abriu tudo isso aqui, está aqui, eu quero entregar para o senhor tudo isso, eu vou me embora hoje para Juruti. Rapaz, por que tu vai fazer isso? Porque se eu não for embora hoje, eu vou matar minha mulher. Está tudo aqui, é só você abrir, está tudo abastecido. E a gente negocia aqui, tu só trabalha a partir de amanhã, e o que tu apurar, tu tira aqui, o que der para te mandar para mim, tu vai mandando. Tudo pronto, meus irmãos. Aí a pessoa que não tem foco, o que ele vai dizer? É de Deus. É de Deus. Se eu tivesse aceitado, até hoje, eu estaria lá dentro daquela lanchonete. Como eu passo lá e eu vejo pessoas daquele tempo, mais de 25 anos depois, lá dentro, envelheceram lá dentro. Estão trabalhando, estão vivendo, mas estão lá dentro. Não era aquilo que Deus tinha para mim. Deus tinha falado para mim que aquilo era provisório. Outra vez, na Praça Tiradentes, tinha o porto, que todo mundo encostava lá. Tinha aquela praça, tinha vários boxes ali, então havia um projeto. Um projeto para montar vários, padronizar lá, botar boxes para vendas e tal e tudo mais. Eu era cadastrado lá nos órgãos lá de vigilância sanitária, e eu fui escolhido para ter um box lá. E eu construí, eu tinha que comprar os materiais, colocar tudo dentro do motobox, e tudo isso empréstimo, facilitado e tudo, só para chegar e entrar e colocar lá. Eu cheguei lá, e todo mundo feliz e alegre, porque eram mais de 3.000, e eram só 25 boxes, e eu fui sorteado. Todo mundo feliz da vida. E eu fui lá para dizer o quê? Não. Todo mundo ficava doido. Rapaz, tu está ficando maluco? Digo, não, cara, é porque eu não vou ficar nesse ramo, isso aqui é provisório. É provisório. Porque Deus tinha me dado uma palavra, irmão. E eu estava no foco. E pela graça e misericórdia de Deus, eu terminei minha graduação, passei 3 meses ainda vendendo cachorro-quente. Por um milagre do Senhor, no 4º mês eu já estava trabalhando na escola da igreja. Depois ainda tentei ainda, mais 4 meses. No final eu já estava tirando do meu salário para colocar no cachorro, eu não entendia. Eu disse, mas meu Deus do céu, como é que eu me sustentava, fazia tudo, e agora eu estou tirando do meu salário para vender cachorro-quente? Aí minha esposa pegou no meu ombro e disse assim, até quando tu vai ficar teimando? O nosso tempo já passou esse tempo. Está na hora de parar. E eu entendi que era o Senhor que estava falando comigo ali. E eu parei. De lá para cá, eu só faço cachorro quente para a gente estar junto, comemorando em comunhão. Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Comecei a me empregar. Depois ele me mandou para Alenquer. Quadriplicou meu salário. De lá de Santarém para Alenquer. No outro ano eu fiz concurso. Passei. No outro ano eu fiz outro concurso. Passei. No outro ano a minha esposa formou. E antes de pegar o diploma fez concurso. Passou. 3 concursos na costa. No outro ano eu abri minha empresa. E a gente continuou fluindo, prosperando. Comprei meu carro, comprei minha casa, prosperei, avancei. Aí o Senhor me deu uma outra direção. Larga tudo isso. Tu vai aprender a viver com 1/5 do que tu ganha. Mas o que eu tenho para ti, nunca mais tu vai movimentar o recurso que tu movimentava para ti. Tu vai movimentar muito mais, mas para mim. Tu não vai movimentar o que é teu, tu vai movimentar o que é meu.
mas eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te desamparar. Trabalha para mim, que eu nunca vou te desamparar. E mais uma vez, eu fiz uma coisa de louco. Juntando os meus 3 salários, 3 concursos, meu com a minha esposa, mais a minha empresa, eu estava tirando líquido, 30 mil reais por mês. Vou abrir mão de tudo isso, por uma direção que o Senhor me deu. Já fazem 12 anos que eu estou debaixo dessa direção. Você não tem noção dos perrengues que a gente já passou pessoalmente aqui. Mas eu estou debaixo de uma direção. E você quer saber de uma coisa? Fazem 12 anos que eu estou andando sobre a água aqui nessa cidade. E eu digo e redigo, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Uma hora dessa, eu já estava faturando os meus milhões. Os meus milhões. Tendo a minha rede de empresa. 12 anos trabalhando, tempo integral como eu estou trabalhando aqui. Dia e noite trabalhando aqui. Cheguei em casa, era 2 da manhã. Cedo da manhã já estava de pé, orando, trabalhando e tudo. Me ligam. Fui atender a demanda dos meus amigos e irmãos. Ajeita tudo, organiza tudo e tal. Chega aqui na igreja. Já cheguei na igreja com um pedaço do som, púlpito, tudo aqui. Monta tudo e bora arrochar. Então esse mesmo vigor, se eu empreendesse 12 anos nisso, só que esse mesmo vigor a gente está plantando o reino de Deus. E nesses 12 anos, o Senhor tem nos acrescentado muito. Há 12 anos atrás, a nossa igreja era bem diferente. Mas olha o que está acontecendo. Porque Deus é conosco. E Ele vai continuar. E se prepare, porque esse ano, Deus vai fazer coisas incríveis aqui, irmãos. Na vida dos que creem. Mas, por favor, mantenha o foco. Mantenha o foco. Você não vai colher de todo lugar. Não vai. Vai aparecer cada ideia, cada projeto que você olha e vai dizer, rapaz, dá certo. Mas não é para você. Você tem que seguir a direção que Deus está dando. No final, quando você chegar lá, e você vai ver e dizer assim, rapaz, valeu a pena. Valeu a pena. Não perca o seu foco. Por último, não desista. Não desista. Porque tem muita gente que não perde o foco. Mas a pancada é tão forte para ele que ele pega e desiste. Ah, já chega. Não quero mais não. Olha, Deus fez, Deus faz, eu estou trabalhando em tudo. Mas quando chega perto, não quero mais não. E a gente vê aqui na passagem. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou. O que ele fez? Gritou, Senhor, salva-me. Irmãos, Pedro venceu o medo, Pedro moveu-se em ousadia, Pedro começou a experimentar o milagre, perdeu o foco um pouco e começou a afundar. Mas aí, naquele momento, ele recorreu à pessoa certa. Pedro era um dos mais experientes ali naquele lago. É porque a gente não presta muita atenção no contexto da coisa. Irmão, Pedro conhecia aquele lago, ele vivia daquele lago. É a mesma coisa que a pessoa passar 30 anos pescando no Mamauru. Ele conhecia aquele lago. Era o mais velho de todo mundo, do discípulo. Ele conhecia a profundidade, ele conhecia a correnteza, ele conhecia de onde vinha o vento. E com certeza não era o primeiro mau tempo que ele pegou ali. Enfim, ele era um pescador profissional, cabra macho, rude, sabia nadar e muito bem.
Teve casos aqui que ele caiu na água, foi nadando até na beira do lago para se encontrar com quem? Com Jesus. Pedro sabia nadar, irmão. Então, no mínimo, quando ele viu que ele estava afundando, o que ele poderia fazer? Primeiro, ele deveria ter voltado nadando para o barco. Não é verdade? Poderia ter voltado nadando para o barco. Ou ele poderia nadar para a beira do lago, dependendo da distância. Né? Outra coisa, ele poderia pedir para um dos seus parceiros jogar uma boia, jogar uma corda, jogar alguma coisa, para puxar ele. Correto ou não? Ou até mesmo, ele poderia, começou a afundar, então ele continuaria o quê? Nadando até onde Jesus estava. Não é verdade? Poderia fazer qualquer tipo de coisa assim. Mas Pedro conhecia Jesus. E ele sabia que o Senhor não iria deixá-lo na mão. Então ele olha para aquele que naquele momento seria de fato o único que poderia ajudá-lo. E Jesus não só o impediu de afundar, mas fez que Pedro continuasse andando sobre as águas. O problema, Pedro não estava querendo ali ser salvo, ele queria continuar andando sobre as águas. Vocês estão me entendendo? Só para te entender aqui, eu quero chamar 3 atores aqui. Vem cá, Leonardo. Vem aqui, Nerivan. Vem aqui, Francisco. Rápido, rápido, rápido. Bora fazer um negócio aqui para você entender. Vem cá, rapidinho. Vamos lá. Os meus atores aqui, top aqui, ó. Vamos lá. Nerivan, tu é o Pedro. Tá? Vocês dois estão dentro do barco. Eu sou Jesus. Tá bom? Estão aí. Tá? Aí, finge que estão com medo, que estão pelejando no vento. Aí, ei, não tenha medo não, sou eu. Aí, tu grita assim, Nerivan. Senhor, eu quero ir até o Senhor. Então, meu amigo, venha. Aí tu vem. Rapaz, olha o Pedro, você fica espantado. Aí no meio, Pedro, tu fica assustado que viu, bateu o vento. Ele está afundando. Aí o que tu fala, Pedro? Senhor, me ajuda. Aí Jesus automaticamente pega na mão dele, suspende ele. Olha só, olha o que a Bíblia diz. E Jesus e Pedro vão caminhando sobre a água. Até o quê? Entrar no barco. E todo mundo... Era isso que Pedro queria, meu nome. Vamos aplaudir Jesus pelos nossos atores, né? Nossos atores são top da galáxia, meu irmão. Você está me entendendo, meu irmão? Porque às vezes a gente não presta atenção no contexto da coisa. Mas Pedro queria continuar o quê? Andando sobre a água, você está me entendendo? Então ele foi lá e Jesus resolveu o problema dele, né? Jesus e ele continuaram o quê? Caminhando. Pedro veio, não conseguiu chegar, mas Jesus pegou ele, levantou ele e os dois foram andando sobre a água para dentro do barco. Irmão, olha o que diz a Bíblia. Enquanto eles estavam voltando, andando sobre a água, Jesus ia conversando com Pedro. Olha o que diz aqui. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse. Aí vem os dois conversando. Vocês estão entendendo? Homem de pequena fé, por que tu duvidou, meu filho? Não era para te ter duvidado, é mesmo, né, Senhor? Pois é, rapaz, não era para te ter duvidado, cara. Eles foram embora conversando, andando sobre a água, e Jesus dizendo, Pedro, olha, rapaz, não perde o foco, cara. É assim, tal. E chegaram e entraram na água, quando entraram no barco, o vento cessou. E ali houve um culto, né? Todo mundo adorando, todo mundo glorificando, todo mundo vendo aquela bonança. Então foi um dia incrível, foi um dia sobrenatural, que todo mundo teve o privilégio de ver, desde o começo do dia, no sobrenatural fluindo. Assim o Senhor quer falar conosco, assim o Senhor quer fazer conosco, mas nós precisamos, irmãos, vencer o medo, mover em ousadia,
não perder o foco e não desistir até o sobrenatural acontecer. Sabe, irmão, não desista. Mesmo que você perca o foco, essa é a sacada. Pastor, e se eu perder o foco? Faça que nem Pedro. Clame a Jesus. Clame a Jesus. E Ele lhe ajuda a viver o sobrenatural. Lhe ajuda a vencer a batalha, lhe ajuda a experimentar o milagre, a passar no concurso, a receber sua bênção, a abrir sua empresa, ampliar seu negócio. Não desista em nome de Jesus. Porque Deus não quer só lhe salvar. Não, pastor, não. Deus não quer só lhe salvar. Ele quer que você experimente o melhor desta terra, que Ele já reservou para você. Amém? O interesse de Jesus não era só salvar Pedro, era fazer Pedro continuar o quê? Experimentando o sobrenatural. Então Deus quer nos salvar? Claro, Ele veio para nos salvar, mas junto com a salvação, veio o melhor desta terra, para a gente glorificar a Deus nessa terra. Aí depois que completar nossos dias, aí a gente vai morar na eternidade com o Senhor. Eu quero encorajar você hoje a ter coragem. Eu quero encorajar você a ter coragem. 1 Coríntios 16:13 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Quero que os homens e mulheres de coragem se levantem nesta manhã. Fique de pé para receberem o auxílio do Senhor Jesus, para viverem o sobrenatural nesse ano de 2025.